Olá, irmãos, é uma alegria estarmos juntos para podermos abrir a palavra de Deus e entender o seu recado, sua mensagem, que valor ela tem para nós hoje. Nós vivemos em tempos em que são marcados por tremenda população. Nós temos a maior população da face da Terra, somos mais de 7 bilhões de pessoas. Como se não bastasse isso, há um profundo movimento das pessoas saírem do campo para as cidades e temos as maiores cidades. Mas o fato de estarmos nas maiores cidades e cheias de gente não significa que nós estejamos acompanhados. Nós podemos estar nesse mundo sozinhos. É possível você estar à mesa de um restaurante, a família reunida, os amigos reunidos, cada um com o seu celular na sua e efetivamente ninguém convive. Quem são aquelas pessoas com quem você pode contar nas suas horas difíceis? Quem é que você poderia chamar a qualquer hora da madrugada por causa de um problema que você está passando? Quem é que efetivamente sente a sua falta? Quem precisa e pode contar com a sua ajuda? Nós temos aprendido a viver isoladamente e isso não é parte do plano de Deus. Eu queria olhar com você para a passagem das Escrituras de 1 Coríntios capítulo 12. E nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos encontrar ali alguns princípios que devem reger a nossa vida de povo de Deus. Eu digo isso porque muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelo pensamento do mundo, no seu isolamento, e trazemos isso para a vida de dentro da igreja. Como se não bastasse, eu imagino, decepções, experiências ruins, traumas no relacionamento com a igreja de Deus, isso pode gerar atitudes negativas, querendo resistir à ideia do convívio com o povo de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus. Em primeiro lugar, eu quero chamar sua atenção aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que Paulo diz que em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Veja, esse versículo aponta aqui para um primeiro erro que nós possamos estar cometendo. O erro de rejeitar, de evitar, de deixar de lado a ideia do convívio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É importante você saber, foi Ele quem nos colocou dentro de um corpo. A palavra que descreve esse povo de Deus, essa comunidade de Deus, é um corpo. E você não pode ignorar que foi Deus quem planejou que nós estivéssemos juntos. Então, uma vez que nós nos convertemos, nós temos uma nova realidade, e essa realidade é que você e eu somos parte de uma comunidade, de uma família, de um povo, como de um corpo. Foi Deus quem planejou e você não pode negar isso. Em segundo lugar, é possível que você tenha uma visão de você mesmo, contaminada, eu digo isso em termos de autoestima, pensando que você não tem nenhum valor que justifique estar nesse corpo de Cristo. Mas veja, no versículo 15 ele diz, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. No versículo 16 ele vai dizer, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Com toda certeza, no nosso corpo tem partes mais bonitas, mais hábeis, mais interessantes. É possível que seja o caso da mão sobre o pé, do olho sobre o ouvido. Pode ser que algumas dessas funções sejam mais estratégicas, mais habilidosas, mais bonitas. E talvez por você não se ver como essa parte tão bonita, importante e estratégica, você acha que você não tem valor nenhum. Nós não excluímos do nosso corpo as partes que nós consideramos menos hábeis. Meu ouvido traz menos informação para o meu corpo do que o meu olho dispensa, cancela. Não, nós não fazemos isso. Você tem valor no corpo de Cristo do jeito que você é. Você não pode ter essa postura de autodesprezo e, consequentemente, se auto-excluir do corpo de Cristo. A sua presença é importante. Foi Deus quem o fez e o colocou ali.
Em terceiro lugar, o terceiro erro que nós podemos cometer é o erro de achar que nós somos autossuficientes. Somos bons demais, mesmo que sozinhos. Veja o que ele diz no versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O olho não pode dizer à mão. O olho precisa da mão. O olho pode perceber uma série de coisas, mas ele depende da ação da mão, coordenada pelo cérebro. O cérebro precisa do pé, é quem vai deslocá-lo. Então perceba uma coisa, não cabe aqui na visão da igreja a ideia que você sozinho se basta. Não, mas eu não sinto falta dos irmãos. Você pode não sentir falta dos irmãos porque você não percebe a contribuição que eles podem ter na sua vida e a contribuição que você pode ter na vida da igreja, dos seus irmãos. Vejam, esses 3 erros podem ser cometidos. Ignorar os interesses do Senhor Jesus e de tê-lo colocado num corpo de Cristo, numa comunidade. Olhar com desprezo para o seu papel nesse corpo, olhar com desprezo para o papel que outras pessoas possam ter no corpo de Cristo. Vamos entender isso. Quando o Senhor constituiu a igreja, Ele não estava equivocado. Ele sabia o que Ele estava fazendo. Veja, no versículo 18 ele diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo. Foi Deus quem dispôs. No versículo 24 ele vai dizer, Deus estruturou o corpo. Não é você que tem poder e autoridade de desqualificar esse corpo. Esse corpo tem defeitos? Tem. Tem limitações? Tem faltas? Tem. Mas é justamente a vivência no corpo em que cada um, bem ligado com o Senhor Jesus Cristo, vai acabar edificando esse corpo. Aquelas pessoas lá, elas têm um papel para ter na sua vida. Talvez algumas não tenham nem consciência disso. Mas se você conhece o plano de Deus, você tem que reconhecer e submeter a ideia de que para cumprir com esse plano, você tem que dar o valor devido para cada pessoa. Não cometa o erro de trazer da sociedade esse isolamento para dentro da vida da igreja do Senhor. Você tem um papel importante, relevante e alinhado com a vontade de Deus. Você foi colocado num corpo de Cristo com outras pessoas. Você tem um papel, seja ele qual for, na vida dessas pessoas. E aquelas pessoas têm um papel na sua vida. Não deixe de se congregar com seus irmãos em Cristo. Que Deus o abençoe.